Olá pessoal, meu nome é Alexandre Coelho e estamos no NAEP, Núcleo de Aprofundamento Espiritual e Pesquisa Integral. Eu estou postando esse vídeo com o objetivo de dar continuidade a uma aula que aconteceu na semana passada a respeito das cartografias da consciência, que é um estudo que estamos realizando dentro da pesquisa que estamos fazendo sobre psicologia transpessoal e apresentando no canal. No dia em que demos essa pesquisa, aliás, no dia em que realizamos essa aula, nós tínhamos nos comprometidos em falar sobre dois pesquisadores interessantes da psicologia transpessoal, pesquisadores que trouxeram contribuição, não necessariamente que pertençam à psicologia transpessoal, mas que trouxeram compreensão sobre uma área em que a psicologia transpessoal se debruça, que é o estudo da consciência, especificamente falando o estudo dos estados e dos estágios de consciência. E nessa aula anterior conseguimos abordar a respeito do Roberto Assagioli, que é o criador da psicossíntese, e não conseguimos trazer informações a respeito de Ken Wilber. Então, o que eu pretendo realizar hoje é terminar essa aula de Ken Wilber dentro de um planejamento que eu tinha me comprometido com todos, de quando eu não conseguir terminar uma aula, eu vou tentar durante a semana, em janelas que surjam no meu dia a dia, trazer essas informações para que não fique para a próxima aula, para que a gente possa avançar e assim nas aulas de segundas-feiras a gente possa dar o conhecimento mais avançado. Nessa semana eu não consegui gravar na segunda-feira por causa de uma adversidade que eu tive que me focar para resolver. Então eu vou estar postando entre os vídeos que eu vou colocar no canal, vou estar postando hoje sobre Ken Wilber. Então vamos para a nossa aula. As cartografias da consciência proposta por Ken Wilber. O trabalho de Ken Wilber é ainda um dos trabalhos mais interessantes sobre o estudo da consciência e particularmente sob a minha perspectiva, é o trabalho, a meu ver, mais interessante, não só sobre o estudo da consciência, mas sobre o estudo do conhecimento humano de uma maneira geral. Ele não se considera, o Ken Wilber, ele não se considera um teórico da psicologia transpessoal, porque ele entende que a psicologia transpessoal estuda uma parte da consciência, que fala sobre os estados transpessoais da consciência, e que ele insere no seu trabalho o estudo sobre esses estados, mas ele transcende, indo além, no sentido de mostrar estágios de consciência e estados de consciência que, na perspectiva dele, estão além dos estados transpessoais, estados mais maduros. Então esse é um dos motivos porque, apesar dele ter trazido muitas informações sobre a área em que a psicologia transpessoal se debruça, ele não se considera um teórico da psicologia transpessoal. Mas existe um outro motivo para essa desconsideração, que é que o Ken Wilber ele começou o seu trabalho buscando focar no estudo da consciência, como a psicologia transpessoal se debruça. E nesse trabalho ele não só conseguiu perceber estados de consciência que vão além daquilo que é considerado os estados transpessoais, mas também ele se voltou para outras áreas do conhecimento no sentido de integrar outras áreas que pertençam à integralidade da vida com o estudo da consciência. Hoje, a teoria integral de Ken Wilber abrange
praticamente todos os conhecimentos que pertençam à humanidade e abrange com o objetivo de conseguir integrar todos esses conhecimentos, não só os estudos sobre a consciência, mas aquilo que ele chama dos quadrantes, que nasceu como consequência, e isso já explica o que é um quadrante, nasceu como consequência dele tentar encontrar algo em comum com todos os conhecimentos humanos existentes. Ele chegou na conclusão que todos os conhecimentos humanos podem ser resumidos em 4 grandes áreas. E por causa disso ele chegou na conclusão que essas 4 grandes áreas são as 4 facetas do universo, as quatro faces do universo, que é o estudo da consciência, que é o estudo da cultura humana, que é o estudo da matéria e energia e que é o estudo dos fenômenos sociais. Então ele conseguiu, nesses quadrantes, integrar todos os conhecimentos e integrar esses quadrantes para se relacionarem uns com os outros e mostrar o nível de interdependência que existe entre esses 4 quadrantes. Como consequência desse estudo mais amplo, por causa disso também, ele não se considera um teórico da psicologia transpessoal. Ele chama o seu paradigma de paradigma integral. Mas quando o Ken Wilber começou o seu trabalho, ele iniciou estudando sobre a consciência e propôs um modelo que integra a psicologia oriental com as áreas da consciência em que essa psicologia se debruçou a estudar e a psicologia ocidental também com as áreas da consciência em que essas disciplinas se voltaram a estudar. E o fruto desse trabalho redundou no livro chamado O Espectro da Consciência, que é um livro muito interessante, onde ele apresenta uma proposta de consciência e ele faz uma analogia com o espectro eletromagnético. De que maneira que o Ken Wilber faz essa analogia entre consciência e o espectro eletromagnético? Ele diz que, tal como a radiação eletromagnética, a consciência possui vários aspectos. E tal como aconteceu com os aspectos do espectro eletromagnético, aconteceu também com a consciência. Porque no estudo do eletromagnetismo, os pesquisadores eles iam lá e estudavam sobre as ondas, um pesquisador especificamente falando, descobria as ondas infravermelhas, a onda infravermelho. Então ele dizia que o espectro da consciência se resume a essa onda. Um outro lá estudava a onda ultravioleta e dizia que o espectro da consciência se resume à onda ultravioleta. Ao longo do tempo, esses pesquisadores perceberam que a onda infravermelha, a onda ultravioleta e as outras ondas que permeiam essas 2 áreas formam um espectro só. E que nós não estamos falando de algo diferente, mas do mesmo fenômeno em vibrações diferentes. Então, a infravermelha faz parte do espectro eletromagnético. A ultravioleta faz parte do espectro eletromagnético. Mas são vibrações diferenciadas do espectro eletromagnético. Quando Ken Wilber ele associa a consciência ao espectro eletromagnético, ele quer dizer que da mesma maneira que as ondas eletromagnéticas vão existir ondas de vibrações mais rápidas, mais curtas, também irão existir estágios que são mais complexos e menos complexos. Que a consciência, assim como
o espectro eletromagnético apresentará muitos níveis e cada nível terá um comprimento. Analogia realizada com o espectro eletromagnético, que significa que cada nível de consciência terá um grau de complexidade e profundidade diferente, existindo aí níveis de consciência que têm uma condição de menor profundidade, por causa disso de menor complexidade, apresentando habilidades mais simples, perspectivas de vida mais reduzida, e existirão estágios de consciência que serão mais profundos, que serão mais complexos e que apresentarão as pessoas que estão em conexão com esses estágios mais profundos, apresentarão uma gama maior de habilidades, uma perspectiva da vida mais ampla e integral. Então, quando Ken Wilber ele associa a consciência ao espectro eletromagnético, que da mesma maneira que no espectro possui estágios de vibração do eletromagnetismo, e assim associado, da mesma maneira, a consciência terá estágios de maior profundidade ou menor profundidade da consciência. Ele comenta que cada escola que se voltou a estudar a interioridade do ser humano acabou entrando em contato com seres humanos que estavam numa maior proporção em determinados estágios de consciência e construíram a sua visão de como o ser humano funciona por dentro, de que elementos encontramos dentro do ser humano, como consequência de estudar mais um certo tipo de estágio de consciência. Só que da mesma maneira que no início os estudiosos do eletromagnetismo, ao estudar as ondas desse espectro de eletromagnetismo, diziam que o eletromagnetismo se reduz a essa onda, como por exemplo, como exemplo disso seria falar que o espectromagnetismo se reduz à onda infravermelha e todo o restante não é eletromagnetismo, e depois eles perceberam que é um contínuo de vários graus de modificações desse eletromagnetismo. O Wilber vai falar que também esses pesquisadores ocidentais e orientais, ao estudarem determinado espectro da consciência, falaram que, olha, o ser humano se reduz a isso e o resto não pertence ao ser humano. Como, por exemplo, Freud, que ao estudar a interioridade disse, o ser humano se reduz, o funcionamento interno do ser humano e a estrutura interna do ser humano se reduz aí de ego e superego. E é isso que é o ser humano, e o restante não explica de verdade o que acontece lá dentro. Na verdade, o Freud entrou em contato com o ser humano que estava num certo estágio e, por causa disso, apresentava uma dinâmica interna que foi a que ele deflagrou. Então, com essa perspectiva, que é muito interessante, onde o Wilber fala, olha, todas as escolas estão certas. O que elas fizeram foram estudar níveis de consciência diferenciados, tanto as escolas ocidentais como as orientais. Cada escola teve como referência estudar determinados níveis. E por causa disso construíram teorias diferentes sobre o funcionamento do ser humano. Mas essas teorias diferentes, elas não são contraditórias entre si, são complementares. Porque é como se esses pesquisadores estudassem áreas diferentes de um mesmo terreno. E dissessem, olha, o terreno se reduz a isso. Aí um outro que estudou uma outra área do terreno diz, não, o terreno se resume àquilo. Mas o terreno se resume a tudo isso. E se quisermos
ter uma dimensão mais ampla do terreno, somos convidados a integrar todas essas visões sobre o funcionamento da consciência. Essa analogia que Ken Wilber faz com o espectro do eletromagnetismo para a consciência permitiu que, pela primeira vez, os diversos estudos sobre o funcionamento da consciência pudessem dialogar uns com os outros e mostrar algo maior, mostrar esse terreno maior com todas as suas nuances que chamamos de consciência. Então, o Wilber vai falar assim: todas essas teorias sobre a consciência estão certas, mas estão certas quando nós encaixamos elas a estágios específicos da consciência. Quando tentamos explicar uma visão do funcionamento interior do ser humano que foi feita quando esse pesquisador se ateu a estudar um determinado estágio de consciência, quando pegamos essa visão para explicar estágios diferentes de consciência, nós temos uma teoria que não consegue explicar os fenômenos internos, porque aquela teoria foi desenvolvida estudando uma área específica da consciência. Então, ao mesmo tempo que a teoria do Wilber permite que as teorias possam se interconectar umas às outras, também coloca limites nas possibilidades explicativas dessas teorias, dizendo assim: olha, enquanto você estiver com essa teoria explicando essa área do terreno, que foi a área que você entrou em contato e compreendeu, excelente, mas quando você tentar generalizar o terreno todo a esse pontinho que você descobriu, então você estará apresentando uma visão de ser humano que é reducionista em si mesma. Então, as teorias, elas adquiriram limites explicativos e adquiriram uma capacidade, frente a essa perspectiva de Ken Wilber, de se complementarem umas às outras para conseguirem explicar o terreno como um todo. Mais uma vez, se cada teoria estudou um espectro específico da consciência, de todo o espectro da consciência, um nível específico da consciência, então, para entender o espectro como um todo, somos convidados a integrar todas as teorias. E é isso que Ken Wilber, no livro Espectro da Consciência, ele busca fazer. Ele apresenta uma visão de consciência muito ampla e mostra como que determinada teoria serve para explicar esse nível da consciência. Nesse outro nível é melhor esse outro conjunto de teorias. E assim ele integra a psicologia oriental e a ocidental. Porque para o Wilber a psicologia oriental acabou se voltando mais a estudar os estágios mais profundos de consciência. E a psicologia ocidental a estudar os estágios menos profundos, menos complexos de consciência. Mas para entendermos a consciência como um todo, é importante conseguirmos integrar todas essas teorias. Uma vez uma amiga na faculdade, quando eu estava explicando a teoria do Ken Wilber, ela disse assim: então significa que nós, pesquisadores ou estudiosos, melhor dizendo, da área da psique, seremos convidados a estudar tudo que existe a respeito de consciência para conseguirmos lidar com a consciência? A minha resposta para ela foi o seguinte: você não precisa necessariamente estudar de tudo de consciência para conseguir trabalhar com a consciência. Mas eu acho importante essa perspectiva porque você então reconhece que aquele conhecimento que você tem, por não querer se aprofundar em outras áreas, e que você quer se especializar naquele conhecimento, ele dá conta de um certo perfil que se encaixa
no que aquela teoria e aquela prática pode lidar, dar conta. Por causa disso, isso cria no profissional uma perspectiva de que talvez chegarão pessoas até ele que não se encaixam naquela visão de mundo, que aquela teoria e que aquela prática de psicologia consegue ofertar. E como consequência disso, a necessidade de saber os seus limites interventivos. E, como consequência disso, manter o diálogo com outros profissionais que estudam outras áreas e, por causa disso, estudam outros níveis de consciência para poder indicar esses pacientes. Então, eu disse para ela que uma teoria como essa, se você não quer se aprofundar em todas as áreas, minimamente te dá limites sobre a sua intervenção e te convida a integrar o seu trabalho no trabalho de outros profissionais que lidam com outras teorias que podem abarcar outros estágios de consciência. Ou você perceber que para estudar a consciência é necessário acolher um convite, se você quer trabalhar com a consciência de uma maneira mais holística, com todas as áreas que sejam possíveis, com os conhecimentos que temos, atuar na consciência, acolher um convite para não se fechar numa área, mas estudar outras áreas e saber como integrar essas áreas e saber como aplicar isso na relação com a consciência. E aí eu fico pensando o quanto que nós gostamos de nos fechar e a dificuldade que temos de sairmos dos caixotes que sentimos uma certa segurança e que não queremos pagar o preço para ir além desses caixotes e construir caixotes maiores para colocar as nossas perspectivas e ter uma percepção mais ampla sobre o funcionamento do ser humano e colocar o próprio ser humano no nosso trabalho, quando lidamos com o mundo interior desse ser humano. Então o trabalho do Ken Wilber, com essa perspectiva mais ampla, traz um convite para a integração dos conhecimentos, para que as abordagens que já foram construídas sobre a consciência, tanto orientais como ocidentais, possam aprender a dialogar umas com as outras para mostrar esse terreno maior da consciência. E que hoje, especificamente falando, Ken Wilber ele superou esse trabalho, que foi um dos primeiros trabalhos dele, e ele vem buscando fazer isso, de integrar conhecimentos, não apenas sobre os conhecimentos que estudam a consciência, mas, além disso, apresentando sobre os conhecimentos que estudam a matéria e a energia, os conhecimentos sociais e os conhecimentos culturais. Muito bem. No espectro da consciência, nessa totalidade que mostra todos os níveis de consciência, é isso que eu chamo de espectro. No espectro da consciência, cada nível tem uma totalidade, sendo que os níveis menores são menos totais e mais divididos, são menos complexos, é isso que eu quero dizer com menos totais, mais divididos porque tem mais coisas que não estão integradas no funcionamento da consciência, e nos níveis mais totalitários, até o nível total, nós vamos encontrar uma consciência num estágio em que seus elementos internos estejam mais integrados. Então, em cada nível, nós teremos um nível de totalidade e um nível de divisão interna. Então, no nível inferior da consciência, nós teremos uma consciência muito dividida, pouco integrada e apresentando uma totalidade bem simples. E no nível mais profundo, que é o nível não dual, nós teremos uma consciência totalmente integrada, nós teremos uma consciência
que conscientemente se expressa em sua totalidade e que não apresenta nenhum nível de divisão interna. Então, entre esse nível de total integração e entre esse nível de total desintegração, nós vamos ter camadas sucessivas que vêm da total desintegração para a total integração. Wilber, então, foi classificando esses níveis. Que em cada nível nós teremos um nível de totalidade, um nível de divisão interna, um nível de desafio, um tipo de desafio e um tipo de identidade. Eu já expliquei o que seria a totalidade, já expliquei o que seria o tipo de divisão. Em cada nível, tirando o nível mais profundo em que estamos uma total capacidade de integração, os outros restantes, existem desafios, aprendizagens, construções internas que estamos sendo convidados para avançar na condição de integração interior. Então, no nível mais baixo, você tem um desafio específico para conseguir construir o próximo nível de mais integração. Nesse nível, você tem um outro desafio para construir um nível mais complexo de integração. E assim sucessivamente até chegar nesse nível maior, que é o nível de total integração. Em cada nível de integração, você se vê e vê a vida de uma maneira. E é isso que ele chama de identidade. Tipo de identidade. Então, no nível menor de integração, provavelmente, a maneira em que você se vê e a maneira como você entende a vida é a maneira mais reduzida possível a nível de complexidade e de profundidade. E no nível de total integração, você tem a percepção mais profunda sobre você mesmo e sobre a vida. Então, cada nível é uma janela que faz com que você consiga se enxergar de uma maneira mais profunda e enxergar o universo de uma maneira mais profunda. Falando dos estágios superiores e dos estágios inferiores, você se enxerga de uma maneira menos profunda e você enxerga o universo de uma maneira também menos profunda. Vamos descer aqui a apresentação. Wilber também vai dizer que em cada nível de consciência você vai ter uma capacidade de ir em direção a um crescimento específico e ao mesmo tempo você vai ter uma capacidade das coisas não ocorrerem de uma maneira produtiva e se gerar certo nível de patologia. Então é muito interessante essa ideia, porque indivíduos que estão em estágios de consciência diferentes têm uma capacidade diferente de aprender. Acaba essa ideia de que o certo é isso ou o certo é aquilo. Que, especificamente hoje, na área da política, nós encontramos muito em voga. O certo é ser, por exemplo, da direita. O certo é ser da esquerda. O certo é ser do centro. O certo para cada consciência é ela conseguir ir em direção daquela aprendizagem que seu nível consegue suportar. Então acaba o certo, todos são certos. A questão aqui é o que é certo para cada nível. E pensando uma nação, que a soma dos elementos de uma nação, a gente pode construir um certo nível de consciência dessa nação, um nível coletivo da consciência dessa nação. Cada nação vai ter aí condições de, porque está num certo nível de consciência, somando as consciências todas individuais e formando uma totalidade, vai estar mais aberta a determinada construção do que a outras construções.
Então é uma ideia que acaba com essa ideia de o certo é isso ou o certo é aquilo. Entender o nível em que a pessoa se encontra é importante para que eu possa compreender que tipo de aprendizagem ela tem condições de absorver e desenvolver. Ao mesmo tempo, também em cada nível, dos menos complexos aos mais complexos, em que a pessoa é convidada a construir alguma coisa, as coisas podem acontecer erradas. E pode ser gestada patologias. Então, em cada nível, nós teremos a probabilidade de ter doenças conscienciais. E é muito interessante que tem um livro do Ken Wilber chamado Desenvolvimento da Consciência, onde ele vai mostrando as patologias que acontecem em cada nível de desenvolvimento da consciência, que tem probabilidade de acontecer. Se no trabalho da consciência construir a sua aprendizagem para construir um nível mais amplo de integração, as coisas saírem erradas e se gestar essas patologias. Então ele vai dizer o seguinte, que cada psicoterapia acaba sendo mais conveniente para cada nível de consciência. Então, a psicanálise, que trata ali de uma questão que está relacionada com como esse ego ele consegue se adaptar com duas instâncias que pressionam ele, que de um lado tem o id, que oferta impulsos mais instintivos, digamos assim, para não complexar mais essa questão, mas que não é necessariamente instintivo, mas apenas para gerar um entendimento possível. E o superego, que influencia o ego para trazendo censura, limites quanto a essa busca do instintivo. Então, um ego saudável para a psicanálise é um ego que consegue harmonizar essas duas vozes, se adaptar de uma maneira a fazer um ganha-ganha, digamos assim. Ok, isso é verdade para uma pessoa que está nesse nível específico em que a sua consciência está funcionando mais em voga nessa dinâmica. Agora, você pega essa estrutura e tenta trabalhar um Mahatma Gandhi, que já está num nível mais complexo, essa psicoterapia não vai funcionar com ele. Então, Ken Wilber vai falar que cada tipo de psicoterapia vai ser mais propícia para cada tipo de estágio de consciência. Então ele mostra uma ideia do espectro de consciência vindo do mais complexo e ao menos complexo. Ou seja, é uma escala de dissociação. Então ele fala que a consciência vem do nível do universo ou da mente não dual para o nível da totalidade do ser, para o nível da totalidade da psique, para o nível da divisão entre persona e sombra. Então ele mostra uma escala decrescente que vem do mais total ao menos total. E que esse último nível, que é quando a própria psique se divide, porque primeiro está o ser integrado com o universo, aí existe uma divisão. Aí o ser na sua totalidade está dividido do universo, aí existe uma divisão. Aí o ser está dividido entre psique e corpo. Aí existe uma outra divisão. A própria psique está dividida entre persona e sombra. Então esse último nível é o nível que está mais longe do estágio de maior totalidade, que seria do ser plenamente conectado com o universo. Então nós estamos vindo de cima para baixo nessa classificação. Mas poderíamos vir de baixo para cima, ou seja, do estágio da sombra, em que a psique está dividida, você trabalha a um nível de integração e chega no estado da psique. A psique está integrada, agora ela tem um outro desafio, se integrar com o restante da sua totalidade, com o corpo e com o ambiente. Aí nós temos aí
um outro nível de integração. Aí existe um outro tipo de integração, que é de um ser total, agora buscando se conectar com o universo como um todo. Então aí é uma escala crescente. Para termos uma ideia dessa transição da consciência, vindo do total para o menos total ou do menos total para o total. Vindo do menos total para o total, nós estamos vindo de uma ideia, de uma consciência mais fragmentada, mais dividida, onde o ser consegue ter consciência da própria vida em pequenos aspectos e muitos aspectos de si e do universo estão inconscientes para esse nível de consciência. Nesse nível mais baixo de consciência, geralmente o ser se identifica com uma imagem artificial que ele faz de si mesmo, onde ele coloca todas as coisas aceitáveis, que ele aceita, que não gera angústia dentro dele mesmo, que é a relação com a persona, e ele reprime todos os aspectos que lhe são sombrios, que estão principalmente em contradição com aqueles aspectos aceitáveis. Ele se divide por dentro. Nesse estágio da sombra, não terão apenas elementos destrutivos que, pelo nível de conflito, pelo nível de dor, o ser acaba reprimindo em si mesmo, mas também aspectos positivos que estão em contradição com a relação que ele tem com a persona, com a autoimagem. Então, pode ser que, para exemplificar isso, exista na sombra, reprimido na sombra, por exemplo, qualidades da própria autonomia que não se identifica com qualidades da persona, que é da subserviência, porque esse ser vive numa sociedade em que a subserviência é considerada uma qualidade. Estou dando um exemplo, poderiam ser outras coisas. Então ele mantém algo que é favorável para a persona, e a persona fala da autoimagem que construímos para nos relacionar com o meio e sermos aceitos e compreendidos, e reprime tudo aquilo que vai em desacordo aos elementos dessa autoimagem. Nessa repressão não irão apenas reprimidas aquilo que causa dor, mas aquilo que está em contradição com as qualidades dessa autoimagem. Os elementos da sombra, a grande parte estão inconscientes, mas mesmo inconscientes, eles atuam no comportamento de forma direta ou indireta. E podem provocar, esses elementos da sombra, ideias obsessivas, compulsões, de vermos no outro aquilo que está em nós, que são as projeções, e somatizações, doenças que se manifestam no corpo como consequência desses elementos sombrios. Para o Wilber, a psicoterapia nesse nível, nós estamos falando do nível mais baixo, que é o nível da sombra, em que o que acontece é que a própria psique está dividida, e nessa divisão ela se divide em dois grandes elementos. Os elementos que pertencem à persona, à autoimagem idealizada, daquilo que o ser acha aceitável para a relação dele com o mundo, e reprime tudo aquilo que é inaceitável, porque não se adapta na relação dele com o mundo ou porque ele causa dor. Então, como que o ser pode voltar a ter uma psique novamente integrada? É quando ele, buscando terapias que ajuda essa consciência a trazer para a consciência os elementos da sombra e integrar na consciência esses elementos, cuidando das coisas que estão machucadas, ressignificando os conflitos e trazendo e reconhecendo as outras habilidades que também são habilidades, mas foram reprimidas. Então, por esse trabalho, a pessoa, então, em determinado momento, deixa de estar com a própria psique dividida e se apresenta com uma psique mais integrada, entrando, então, num outro nível que ele chamou de nível
do ego. Olá pessoal, dei uma parada para atender alguns pacientes e retornamos, quase não consegui falar, retornamos para a continuidade da nossa palestra. Estávamos falando sobre no estágio da sombra, como que essa psique está dividida. Então nós vamos começar a falar dos níveis que vão surgindo como consequência de um maior estado de integração do ser com os elementos que o envolvem. Então, o primeiro estágio que eu gostaria de falar que é o nível do ego. E esse nível do ego ele surge depois do desafio da integração entre sombra e persona. Grande parte das psicoterapias ocidentais são dirigidas para esse tipo de trabalho, no sentido de olhar para os aspectos sombrios, fortalecer o ego e regular a relação com a autoimagem exagerada que construímos para formar uma imagem aceitável de nós mesmos com o objetivo de nos adaptarmos socialmente. Então, quando nós trabalhamos essa dissolução entre sombra, persona e ego, nós construímos um nível de integração que nos coloca internamente num outro nível, que é o nível do ego. As terapias que se focam com esse objetivo de trabalhar sombra, persona, fortalecer o ego, de alguma maneira a psicanálise se volta muito a esse tipo de atividade. Algumas atividades, algumas práticas e ações da Gestalt terapia, mas a Gestalt também entra um pouco em outras áreas que falam de um outro nível de desenvolvimento e das necessidades desse outro nível de desenvolvimento. A psicologia analítica do Jung, mas que também entra em áreas para trabalhar outros estágios de consciência, psicodrama, etc. Atingindo o desafio de integrar sombra e persona, essa psique se apresenta de forma mais integrada. Então, constitui uma psique que agora está menos dissolvida, dividida, está mais apresentando-se numa condição de maior integração. Isso promove, porque quando um nível é desenvolvido, cria-se condições para surgir um nível mais profundo. Isso promove para que a criatura possa rumar na direção do desenvolvimento de um outro estágio que é o nível existencial, que o Wilber chama de existencial ou centauro. O ser superou a cisão entre persona e sombra. Agora, ele está sendo convidado, para atingir esse nível do centauro, ele está sendo convidado a superar a divisão entre a psique, que agora está total, porque ele já conquistou essa integração, e o seu corpo. Nesse nível, o sentido de identidade ampliou-se muito. O ser agora, ele está muito envolvido, não mais com questões que falam de conflitos interpsíquicos, no sentido dos conflitos que surgem como consequência do atrito entre os aspectos sombrios e os aspectos da persona. Mas nesse novo nível, o ser, ele busca um sentido existencial mais profundo, busca encontrar uma autorrealização e uma autorrealização encaixada na relação com o mundo. Então, nesse nível, eu disse, nas reflexões anteriores, cada nível nós temos capacidade de ir ao encontro de determinadas construções. E as dificuldades
que aparecerão como consequência de irmos na busca dessas novas aprendizagens são os novos desafios a serem encarados. As terapias que geralmente costumam dar suporte para esse outro nível, as psicologias humanistas, que trabalham as angústias existenciais, que trabalha a condição da autenticidade do ser, de ampliar a conexão dele com a sua própria autenticidade. A psicologia junguiana também entra nesse quesito, ampliando então a condição do ser trabalhar a sua totalidade, e essa totalidade de encontrar um sentido, um significado na relação com o mundo. Então eu disse das terapias de nível existencial. Então algumas procedem no trabalho direto com a psique, análise existencial, logoterapia, terapias humanistas, mas existem aquelas terapias que procedem na relação com o corpo, como a própria Hatha Yoga, as terapias de polaridades, a terapia de integração estrutural e a bioenergética. A associação dessas terapias com o nível existencial é que, após o ser concluir o nível anterior em que ele conquistou uma unidade com o ego, lembre-se que, dentro da perspectiva do Ken Wilber, quanto mais estivermos falando de estágios menos complexos, estamos falando de estágios em que o mundo interno da pessoa está mais dividido. E quanto mais estamos falando de estágios mais integrados, mais totalitários, estamos nos referindo a um ser humano que possui um mundo interno em profunda integração ou em total integração, como é o caso do estágio mais profundo que nós vamos falar aqui. Então, no estágio anterior, o ser buscou uma unidade quanto à própria psique, dividido entre persona e sombra. Nesse estágio, o ser busca uma unidade, ele já tem uma unidade como psique, ele busca uma unidade com o seu organismo inteiro. A relação entre mente e corpo forma uma totalidade maior. E essas terapias que eu apresentei aqui, que o Wilber classifica, são as mais indicadas para quem está passando por esse nível de desenvolvimento. No nível existencial, o nível existencial é atingido quando é superada essa dicotomia entre psique e corpo. O ser adquiriu um nível de integralidade maior. Mas essa consciência ainda está alienada às questões mais profundas do universo. As questões que falam da relação desse ser com outras dimensões e da relação desse ser com a própria totalidade do universo. Então surge o outro nível, que é o nível transpessoal. Nesse nível, que o ser, quando ele atinge no espectro de desenvolvimento da consciência, ele abre condições para se relacionar de uma maneira mais intensa com os níveis transpessoais. Esses níveis transpessoais são níveis intermediários, que fica entre o nível existencial ou centauro e o nível mais profundo, que é de total unidade. No nível transpessoal, a identidade do ser expande-se muito além da própria individualidade total. O ser passa por experiências onde as fronteiras entre a sua individualidade e o universo são rompidas. E nesse sentido, ele consegue vivenciar experiências de êxtase, de grande luminosidade, de grande intensidade, e passa por ocorrências extrasensoriais. E essas ocorrências extrasensoriais ocorrem com uma grande identificação, aliás,
com uma dinâmica de grande maturidade. É isso que eu quero dizer, que essas experiências extrasensoriais, elas ocorrem tendo como pano de fundo materiais de grande maturidade. Porque experiências extrasensoriais podem ocorrer em todos os níveis. Mas aqui, especificamente falando, estamos nos referindo a experiências extrasensoriais em que o ser acessa informações, se relaciona com seres de outras dimensões, mas que indicam, tanto por parte desses seres, tanto por parte dessas dimensões, tanto por parte das informações que o ser entra em contato, são informações de grande nível de maturidade, de grande profundidade. As experiências transpessoais fazem parte do espectro de estágios superiores da consciência. Situações, emoções, informações, sensações que superam de muito a experiência do ser com ele mesmo. Mesmo nesse estágio anterior, que é o estágio do centauro, em que a criatura está num nível de integralidade mente e corpo muito, muito afinado. As experiências que o ser passa nos estágios transpessoais superam muito as dimensões das experiências que o ser passa quando está no nível do centauro. O nível de percepção, de sentimentos, de sensações, de experimentação, vai além da relação do ser com ele mesmo. Então, a criatura, nas experiências transpessoais, chega a vivenciar situações onde ele se percebe plenamente identificado com o universo. Porém, essa identidade com o universo não se mantém. Essa identificação com o universo acontece a nível de estado. Ele, em muitos momentos, se acessa esse nível de integração com o universo como um todo, mas isso não se mantém. E mesmo quando ele acessa, ele percebe que existe esse espectro maior de todo o universo e, ao mesmo tempo, existe ele dividido desse espectro maior, em alguns momentos quase totalmente conectado, em outros momentos muito próximo, mas com uma certa separatividade. Ou seja, ele ainda não atingiu um certo nível de total identificação com a vida cósmica, mas já experimenta essa percepção num certo nível, percepção essa que faz com que ele perceba uma realidade que é muito maior do que a própria individualidade. As técnicas e terapias que são adequadas quando o ser está nesse nível, buscando construir esse nível, que é o nível transpessoal, são os trabalhos com amplificação simbólica, imaginação ativa, algumas práticas meditativas orientais, psicossíntese do Assagioli, que falamos no vídeo anterior, etc. E, finalmente, atingimos o nível da mente, ou, como Wilber chama, o nível da unidade. É o nível final do espectro da consciência, ou seja, não é um nível, mas a integração em todos os níveis. Esse é, segundo Wilber, a nossa verdadeira realidade, que estamos construindo por esse trabalho de ampliarmos a integração com os aspectos que nós ainda não tornamos conscientes e atuantes em nossa vida. Nesse nível, que é um nível da mente, o nível da unidade, de total integração do ser com o universo, nós nos tornamos essa força básica e ampla do universo. Já não existe mais um eu e essa força maior do universo. Eu me tornei uno com essa força maior do universo. E vivencio todas as possibilidades, todas as bem-aventuranças, todas as percepções que são possíveis nesse estágio.
as disciplinas desse super nível de integração, quando o ser está trabalhando, porque tem um nível de amadurecimento interior e tem condições de construir esse nível da unidade, são as disciplinas do Zen, do Vedanta, do Taoísmo e etc. Ou seja, as disciplinas orientais, de uma maneira geral, focaram-se mais no trabalho de construção dos estágios mais profundos. E as disciplinas ocidentais acabaram se focando mais nos estágios menos profundos, menos complexos, mais imaturos, de maior divisão. Todas essas disciplinas são necessárias. E dentro desse espectro de consciência que o Wilber apresenta, mostrando aquele estágio onde a consciência está mais dividida e no outro lado do espectro, aquele estágio onde a consciência está mais integrada, todas essas teorias se transformam no trabalho evolutivo do ser com ele mesmo em teorias complementares que ofertam recursos para todos os níveis do espectro de desenvolvimento da consciência. Depois, num livro chamado Projeto Atman, o Wilber amplia esses estágios de consciência. Quando terminarmos algumas questões basilares sobre a psicologia transpessoal, iremos apresentar esse trabalho do Projeto Atman de forma integral para todos conseguirmos perceber o aprofundamento que o Wilber trouxe ao próprio trabalho. Essa foi a primeira cartografia da consciência que o Wilber construiu no seu livro chamado Espectro da Consciência. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um grande abraço a todos, paz profunda.